Filipenses 3, nós vamos ler o capítulo todo. Como sempre falo, se nada servir para você nessa noite, pelo menos a Bíblia nós lemos. E ela é a palavra de Deus. Então, tem uns pregadores hoje que não lê mais a Bíblia. Começa, vai falando e a gente nem sabe o que ele está pregando, onde ele está lendo. Então, obrigado, Erasmo. Nós aqui ainda temos o hábito de ler a Bíblia. E a Bíblia é o nosso fundamento para a caminhada cristã. Paulo escreve essa carta para a igreja da cidade de Filipos. Foi a primeira igreja que foi evangelizada na sua segunda viagem missionária. É a primeira igreja da Europa que se inicia. Está lá em Atos capítulo 16. É onde ele é preso e aí com Silas e tem o terremoto, eles são soltos. A mulher que profetizava e ele expulsa o demônio, é nessa cidade de Filipos. Essa cidade é uma colônia, era uma colônia de Roma. Então as pessoas viviam conforme os costumes de Roma. E quando Paulo escreve esta carta, Paulo está preso. Alguns dizem que é na sua primeira prisão. O livro de Atos termina em Atos, acho que termina em Atos 27 ou Atos 28, agora me fugiu da memória, o último capítulo de Atos. Mas termina com Paulo sendo preso em Roma. Depois de ficar 2 anos preso em Cesareia, ele apela para César e ele é levado para Roma para ser julgado perante o imperador. Nessa sua primeira prisão, Paulo tem liberdade. Ele está preso em uma casa, ele fica nessa casa. Ele tem ali guardas que estão sempre com ele, mas ele tem liberdade de receber pessoas. Então, ele recebe visita, ele tem liberdade para escrever. E dizem os teólogos, os estudiosos da Bíblia, que esta carta foi escrita nesse período. E é uma carta, quando você puder, é uma carta de apenas 4 capítulos. É uma carta de alegria. Você vai ver várias vezes Paulo dizendo: alegrai-vos, regozijai-vos. Irmãos, mais uma vez digo que vocês se alegram. Não tem quase exortação como nas outras igrejas para Coríntios. Não tem questões doutrinárias muito sérias como tem na igreja de Éfeso, Romanos. Então, é uma carta mesmo do coração. É Paulo escrevendo para os irmãos que essa igreja o ajuda. Ele vai falar: olha, vocês foram os únicos que participaram comigo nessa questão de dar, de receber. Então, eles deram uma oferta, eles levam ali um donativo para Paulo, e Paulo está agradecendo esta igreja. Então, é esse o contexto desta escrita. E no capítulo 3, Paulo vai abrir o seu coração e falar um pouco da sua trajetória. Então é Paulo falando da sua condição, da sua vida, da sua história e os seus objetivos adiante. Então ele começa dizendo assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Cães aqui não é os cachorros não, tá, irmãos? Cães é como se declaravam os gentios, que não pertencia à nação de Israel. Então eram considerados chamados de cães, porque o cão era um animal imundo, não era muito valorizado naquela época. Não é como hoje, né? Que o pet, o cãozinho lá, né? Pode tudo dentro de casa. Não, aqui o cão nesse sentido aqui do judaísmo era um animal que não tinha valor. Então Paulo não está falando do cachorro, mas está falando desse sentido, que esses obreiros eram como cães, maus obreiros. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito,
e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também vou-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Vamos repetir o verso 13 e 14, todos nós juntos, porque esse é o central da nossa pregação de hoje, também do que nós vamos viver nesse ano de 2025. Vamos lá juntos, você pode acompanhar aí para lermos na mesma versão. No 3, nós iniciamos. 1, 2, 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. E nesta noite, irmãos, eu quero ministrar pregando sobre 2025. Qual é o seu alvo? Porque é um novo ano. Põe aí, João Vitor, os slides. É um ano novo. Ele é cheio de possibilidades. E o bom eu não sei quem inventou essa
essa paragem de contagem de ano em ano, de 12 em 12 meses, porque nos faz a gente recomeçar. Você vê, a gente vem em dezembro já cansado, o ano pesado, ainda não chegando próximo do final do ano, a gente diz, não, olha, o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem eu vou começar de novo, vamos recomeçar, e aí a gente recomeça. Então o ano novo, ele nos traz novas possibilidades, nos traz possibilidade de recomeçar, novos projetos, novos sonhos. Pula de 31 para dia 1º de janeiro, mas a gente faz tantos sonhos, a gente recomeça, revigora as nossas forças. Parece que nós entramos num novo ano cheio de energia, e aí nós temos alvos, nós temos metas, nós colocamos objetivos para ser trabalhado e alcançado em 2025 ou no ano que está começando. E a pergunta é, qual é o seu alvo? 2025, qual é o seu alvo? E nós começamos e definimos alvos, metas. Uns colocam no projeto do emagrecimento, vida fitness, come tudo que pode no dia 25, no dia 24, no dia 31, no dia 1º, no dia 2, olha, agora meu projeto é emagrecer. Outros começar fazendo exercício, não, agora esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou malhar, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou pensar em envelhecer melhor, e nós vamos criando. Outros é trocar de carro, outro é arranjar um emprego, outro é comprar uma casa, outro é mudar de casa, e nós vamos sonhando. Outro é empreender, começar um negócio novo. Nós vamos fazendo os projetos, sonhos, porque recomeçamos. Queremos cuidar da saúde, e eu esse ano falei com a Priscila e com os meninos, nós vamos diminuir os refrigerantes em casa, estamos cortando, já estou 5 dias sem beber refrigerante, uau, glória a Deus, já é um marco. Mas o projeto começou, você falou, mas vai ser o ano inteiro. Eu falei, vamos com calma, meu projeto é 30 dias, depois a gente vai, porque, né? Sabe por quê? Que não, se você coloque metas pequenas, alcançáveis, e aí você vai escalando. O cara fala, eu vou para a academia ficar 1 hora, você nunca fez exercício, não vai lá, fica 10, fica 15, começa a fazer uma caminhada, e você vai, então vão orando por mim aí, para a gente parar de tomar refrigerante, depois vamos cortar o açúcar e vamos. Então, o que eu gostaria de, olhando para esse texto que nós acabamos de ler, é falar sobre isso. Paulo está falando para aqueles irmãos sobre ter um alvo. Ele diz, olha, eu tenho um alvo, eu vou me esquecer das coisas que ficam para trás e eu vou avançar para que estão diante de mim. Então o que eu quero conversar nesta noite com a igreja é a respeito desse, o que é, qual é o seu alvo, para onde você quer ir? Porque tem uma frase que diz que se você não sabe para onde você está indo, você não chega em lugar nenhum. Quem não sabe para onde vai, não chega em lugar nenhum. Sabe aquela pessoa que vai deixando a vida, não tem metas, não tem objetivo, não tem sonhos, não tem planos, e ela vai vivendo, esperando as coisas acontecer. Então, quem não sabe para onde vai, não chega em lugar nenhum. Então você precisa, qual é o seu alvo? O que você pretende para 2025? Porque o apóstolo Paulo, ele vai comparar, a metáfora que ele faz aqui é de um corredor. O que ele tem em mente é uma pessoa numa corrida, e Paulo, se ele vivesse hoje, ele estaria atento ao que estava acontecendo em sua volta, porque ele está olhando, e a imagem que ele tira é de um corredor nos Jogos Olímpicos. Já tinha em Atenas esses Jogos Olímpicos, e tinha aqueles atletas que corriam. Ele usa muito essa metáfora em 1 Coríntios, em Timóteo. Ele fala sobre isso, que o atleta se exime de muitas coisas para ganhar um prêmio que é perecível, uma coroa que perece. Ele diz, mas nós estamos correndo por algo maior, nós estamos buscando algo maior.
Então a imagem que ele tem, que ele traz para nós aqui, é de alguém correndo. A imagem é de um corredor, correndo os 100 metros ou correndo uma maratona de 42 quilômetros, mas é de alguém que está com o olho no alvo. E o alvo do corredor é a linha de chegada. Se você pratica corrida, ou se você faz algum esporte, ou se você tem algum alvo, ou você faz de tudo para chegar naquilo. Então aqui que o Paulo está dizendo é isso: olha, eu quero chegar na linha de chegada. Qual que é o alvo? Eu preciso chegar lá. A ideia é essa: olha, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu tenho um planejamento, eu tenho planos e eu quero chegar lá. E ele está olhando para esse corredor que deixa tudo e corre. E aí ele diz que quem corre não pode olhar para trás, ele tem que ir sempre olhando para frente. Então é olhando para essa metáfora que eu quero olhar para nós, perguntando em 2025 qual é o seu alvo, qual é o seu projeto, qual é a sua meta, qual é a sua linha de chegada. E para chegar nessa linha de chegada, o quanto você está disposto a sacrificar, o quanto nós estamos dispostos a abrir mão, o quanto nós estamos dispostos a seguir em frente, o quanto nós estamos dispostos a correr. É isso que Paulo está nos dizendo. Então ele fixa os olhos. E a primeira coisa que eu quero falar nesta noite, olhando para esta metáfora, olhando para o que Paulo diz, é que nós precisamos olhar para frente. Olha o verso 13, o que ele diz: deixando as coisas que estão atrás e ficam avançando para as que estão diante de mim. O que Paulo está dizendo: olha, nós precisamos olhar para frente, olhar para frente e não olhar para trás. Se você tem um objetivo, se você tem um alvo, se você pretende alcançar alguma coisa, o que o apóstolo Paulo ensina para nós, e o que Deus está dizendo para mim e para você, você precisa olhar para frente. Ele diz: olha, olhando para a questão diante de mim, o que está na minha frente. E o bom corredor, ele corre olhando sempre para frente, imaginando o prêmio. A pessoa corre buscando o prêmio. Alguns correm para chegar em primeiro lugar, para receber o prêmio em dinheiro. Tem outros que correm somente pelo prazer de participar, mas ele quer chegar na linha de chegada, ele quer terminar a corrida, ele quer ir lá porque o prêmio dele é ultrapassar. O prêmio dele é chegar aqui e dizer: olha, eu cheguei, eu alcancei, eu superei, eu passei a meta, eu cheguei aonde eu imaginava chegar. E é isso que Paulo está dizendo: nós precisamos olhar para frente, nós precisamos olhar para o alvo, nós precisamos olhar para aquilo que nós queremos para a nossa vida. E Jesus, ele mesmo disse, em Lucas 9,62, ele diz assim: olha, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto ao reino de Deus. Jesus, quando chama nós para sermos seus discípulos, ele diz: olha, quem olha para trás não é apto. Quem começa esta corrida, esta carreira, esta jornada da fé e fica olhando para trás, ele não serve, porque ele perde o foco. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel que sai do Egito, ele sai com um alvo. O que é que Deus diz para Moisés? Moisés, tira o meu povo do Egito e leva ele para a terra que eu prometi, a terra que emana leite e mel, a terra da promessa, Canaã. Então eles têm um alvo: sai do Egito para ir até onde? A Canaã. Qual que é o objetivo? Qual que é a meta? Chegar em Canaã. Mas esse povo sai e eles começam nesta jornada, eles começam a olhar para trás. Eles começam a imaginar, por causa do sofrimento, por causa do deserto, por causa de algumas faltas, eles começam a olhar para trás e começam a dizer, reclamando, dizendo: olha, Moisés, o Egito era muito melhor. Poxa, Moisés, lá nós tínhamos comida, a gente comia cebola, a gente comia alho. Moisés, a gente era escravo, mas pelo menos tinha comida, tinha água. E eles começam a desejar as coisas do passado, as coisas que estavam para trás, e eles estão olhando para trás. E é o que Paulo diz aqui no versículo 13: olha, deixando, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu olho para frente, eu
avanço para o meu alvo. E esse povo perdeu, Deus se irou contra esse povo a ponto de matar quase todos eles ali no deserto, porque eles começaram a olhar para trás. E a palavra do Senhor diz que quem olha para trás, o Senhor não tem prazer. Em Hebreus diz que Ele não se compraz daqueles que desistem, daqueles que param no meio do caminho. Então, a recomendação de Paulo para nós é: olhe para frente, não olhe para trás. E o olhar para trás, irmãos, tem muitas possibilidades. Porque nós podemos olhar para trás pelas vitórias que nós já tivemos. Tem pessoas que vivem uma vida saudosista. Tem pessoas que vivem uma vida presa no passado, de lembranças de que, olha como foi bom, olha naquele tempo era tão diferente, olha, era bom, olha, e ele fica preso no sucesso do que ele já teve. Outros ficam presos nas angústias e tristezas, nos insucessos, nas suas perdas, dizendo: olha, o meu passado foi tão ruim, eu não vou conseguir avançar porque no meu passado eu só vivi decepção, eu só vivi tristezas, eu nunca consegui nada, a minha vida foi sempre difícil, olha, a minha família, eu não vou conseguir ter uma família abençoada porque eu tenho a herança dos meus pais eram assim, olha, a minha família sempre foi assim, e a pessoa vai criando esta barreira, e ela não olha para frente, ela fica presa no passado. Então nesta noite, a primeira coisa para que nós possamos avançar para o nosso alvo, não olhe para trás, olhe para frente, esqueça as coisas que para trás ficam. Talvez sejam decepções, talvez sejam desilusões, talvez sejam vitórias, mas nós precisamos olhar para frente, porque o nosso Deus é um Deus que sempre está olhando para frente. Ele diz lá no profeta Isaías, diz: olha, eis que estou criando uma coisa nova. Em Romanos ele diz: olha, nós precisamos viver em novidade de vida. Em Coríntios Paulo escreve: olha, que quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos olhar para frente, para o alvo daquilo que é novo. Deus tem coisas novas para cada um de nós, mas nós precisamos olhar para frente. Avance. Precisamos olhar para frente e avançar. E Paulo vai dizer, ele olha, se nós olharmos para os versículos de 4 a 8, ele vai dizer exatamente sobre isso, sobre a sua trajetória. E ele vai dizer: olha, se tinha alguém que pode confiar no passado, sou eu. Ele vai dar ali as suas credenciais. Ele diz: olha, eu sou hebreu de hebreu, fui circuncidado ao 8º dia, eu da lei fui fariseu, perseguidor da igreja, segundo a justiça da lei, irrepreensível. Ele está dizendo: olha, o meu passado, ele é um passado glorioso, eu tenho credenciais, mas ele diz: nada disso é importante. Eu deixo tudo isso para trás porque agora eu tenho um novo alvo. Eu deixo tudo isso para trás porque agora eu tenho uma outra ambição, eu tenho um outro projeto, e essas coisas não têm importância nenhuma. Eu quero ir para frente, eu quero avançar, eu quero prosseguir, eu quero deixar estas coisas e ir um pouco mais. Eu quero ir adiante porque eu tenho um prêmio maior e melhor. É isso que Paulo está dizendo. E nós precisamos parar de olhar para aquilo que é nossos méritos. O que Paulo está dizendo: olha, se eu pudesse confiar na carne, esse alguém seria eu, mas eu não quero confiar na minha carne. Ele está dizendo: não posso confiar nos meus méritos. Tem pessoas que estão caminhando na vida cristã, confiando nos seus méritos, nas suas realizações, naquilo que ele já fez, naquilo que ele já conquistou. Mas nesta noite, para este ano 2025, Deus está nos chamando para dizer: olhe para frente, avance, vai mais um pouco, você tem algo mais adiante, Deus tem algo melhor para cada um de nós, mas nós precisamos avançar. Não fique preso. A outra coisa, irmãos, Paulo nos chama e diz: olha, olhe para frente. Nós precisamos olhar para frente, mas para o alvo certo. Muitos estão olhando para frente com os olhos no alvo errado, correndo atrás de coisas que são passageiras. Paulo está olhando aqui dizendo: olha, eu estou correndo, eu tenho uma corrida, eu estou numa jornada, mas eu tenho um alvo. E o alvo principal, ele diz: olha, é a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo, e o alvo que ele está dizendo, o meu alvo é Jesus.
O alvo principal de Paulo é Cristo. E aí ele diz, olha, por causa de Cristo, eu digo que todas essas coisas não têm valor nenhum. Ele diz, olha, eu tenho por perda tudo isso, por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, eu sofro a perda, eu coloco tudo isso por nada, eu deixo essas coisas tudo para trás, porque eu estou disposto a conhecer a Jesus. A segunda pergunta que eu faço nesta noite, olhando para frente, o que você está disposto a perder por causa de Jesus? Porque normalmente a gente só está disposto a ganhar. No evangelho que nós conhecemos hoje, nós só queremos receber coisas de Deus. Nas mensagens que nós ouvimos neste tempo, é de um evangelho onde nós temos um Deus que está disposto a fazer tudo o que você quer. Um Deus que está no céu, lá somente para nos abençoar e para satisfazer as nossas vontades, para satisfazer os nossos desejos, mesmo que sejam os desejos mais carnais, mas nós queremos que Deus realize. Porque o Deus que nós servimos hoje é um Deus que está aqui para nos abençoar. E nós olhamos para estas pessoas e eles têm o alvo errado, porque eles querem projetar, eles querem caminhar, mas em 2025, a única coisa que eles projetaram foi isso, olha, eu quero ter uma casa nova, eu quero ter um carro novo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero conquistar, eu quero ter um novo emprego, eu quero estudar, eu quero fazer, mas não teve um momento de pensar, eu quero conhecer mais a Cristo. Não teve momento de olhar e dizer, olha, eu desejo mais um pouco de Deus, e é isso que Paulo está dizendo, eu preciso conhecer mais de Deus, eu preciso buscar, o meu alvo é Deus. E ele diz, olha, eu estou disposto a perder muitas coisas. Paulo está dizendo, olha, eu posso deixar para trás, eu tenho como perda todas essas coisas. E a pergunta para nós é, o que nós estamos dispostos a deixar por causa de Jesus? Porque Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É que hoje nós perdemos um pouco do contexto de cruz. Hoje a gente usa a cruz como um crucifixo, a cruz é um símbolo religioso, mas naquele tempo, cruz era um símbolo de tortura, de dor. As pessoas eram mortas, crucificadas, era a pior morte. Era a morte mais horrenda, porque ele ficava ali sofrendo por um certo período e o seu corpo ia sendo destruído aos poucos. E Jesus está dizendo, olha, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, tome a sua parcela de dor. E Paulo está dizendo aqui, no versículo de número 10, eu quero também participar das aflições de Cristo. Além de conhecê-lo, eu quero também participar das suas aflições, desses momentos de angústias que nós passamos por causa do Evangelho. O quanto você está disposto a sofrer e a abandonar coisas por causa de Jesus. Abandonar maus hábitos. Abandonar, tempo que nós gastamos com tantas outras coisas. Hoje nós temos celular e às vezes a gente passa tanto tempo, a gente passa às vezes horas. Sei que eu estava falando esses dias que a gente fica ali, só passando o dedo e subindo, aqui eu passo um vídeo, passa outro, passa, e às vezes a gente passa 1, 2 horas ali vendo coisa que não. E aí a gente tem dificuldade de passar meia hora lendo a Bíblia. Aí nós temos dificuldade de passar 15 minutos em oração. Aí nós temos dificuldade de passar algum tempo no culto, em adoração, em louvor, ouvindo a palavra. Aí se torna cansativo, mas a gente às vezes ficamos 2 horas num jogo de futebol. A gente ficamos às vezes um dia inteiro numa série, porque olha, a série está empolgante, eu preciso. Mas Paulo está dizendo, olha, Cristo é melhor do que tudo isso, eu estou empolgado por Cristo. E nós cantamos aqui nessa noite, nós encontramos o maior tesouro, e o maior tesouro é Cristo. E a pergunta é, o quanto nós estamos dispostos a perder por causa de Jesus? Tem pessoas perdendo a vida. Hoje nós, no nosso ambiente ocidental, a gente não tem essa dimensão. Mas tem pessoas
morrendo ainda neste tempo por causa de Jesus, por não negar a fé. Pessoas sendo presas, pessoas perdendo família, perdendo bens, porque não negam o amor a Jesus. Diz, olha, Ele é o meu maior tesouro, eu encontrei o meu tesouro. E Jesus usa uma parábola, que Ele diz que um homem encontra uma pérola preciosa, ele vai e vende tudo que ele tem, por causa desta pérola preciosa. Ele diz, esse é o reino de Deus. E Paulo está dizendo, eu coloquei por perda todas estas coisas. Eu quero te fazer essa pergunta, qual é o seu alvo em 2025? E o que você está disposto a deixar para trás por causa de Jesus? Às vezes é o conforto, sabe? Às vezes é o nosso sono, sabe? Às vezes é a gente... mas é que a minha vida é corrida, pastor, o senhor não sabe do meu dia, eu tenho que trabalhar, olha, eu vou para longe, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e ele está sempre, e não consigo, não tem tempo. Mas o que é que você está disposto a deixar? Às vezes é levantar um pouquinho mais cedo, é pular o celular para despertar, é tempo. E eu coloquei, que as nossas metas e as nossas objetivos, Ele vai definir as nossas prioridades, sabe? As nossas metas, os nossos objetivos, Ele vai definir as nossas prioridades. Tem pessoas que, para esse desejo da academia, de malhar, às vezes eu vou levar a Priscila na estação, 5 e pouca da manhã, e tem gente que já está indo para a academia, que vai abrir 6 horas, ele entra 6 horas na academia, faz o seu exercício até às 7, e depois sai para ir trabalhar. Levanta, vai lá, faz a sua caminhada, faz a sua corrida, depois vai para o serviço, ou então chega do serviço, trabalha 12 horas, e vai lá, e quando chega, sai correndo, passa na academia primeiro, porque ele tem que fazer o exercício, ele tem que fazer, porque isso é uma meta, esse é um objetivo, essa é uma prioridade, por essas prioridades definem os nossos planos e alvos, definem as nossas prioridades. Se Jesus for a nossa prioridade, se Ele for o nosso bem maior, nós temos que encontrar tempo de passar com Ele, porque Jesus é um relacionamento. A fé cristã não é cumprir rituais, não é só vir para a igreja no domingo, não é só ler a Bíblia de vez em quando, não. A fé cristã é um relacionamento com Jesus. Jesus disse lá em João 17 que Ele queria ser conhecido e conhecer a cada um de nós. Ele quer se relacionar. Jesus é uma pessoa. Jesus não é um conhecimento intelectual, não. Ele é alguém que é vivo e quer falar comigo, quer falar com você. Ele quer nos conhecer, nós precisamos relacionar o quanto eu estou disposto, que o meu alvo é Jesus, quanto é que nós estamos dispostos a sacrificar por Ele. O meu alvo é Jesus, o quanto eu estou disposto a sacrificar do meu dinheiro por causa de Jesus. O quanto eu estou disposto a sacrificar do meu tempo, para dizer, olha, isso aqui é perda, porque eu tenho um alvo maior, eu encontrei um bem mais precioso, é isso que Paulo está dizendo, por isso que eu vou olhar para frente, porque eu tenho um bem maior. E aí Deus, em Jeremias 9, 23, Deus diz assim, se você tiver do que se gloriar, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus está dizendo, olha, se você tiver alguma coisa para você se gloriar, não é na sua força, não é na sua riqueza, não é no seu dinheiro, não é nas suas realizações, não é na sua sabedoria, nada disso é mais importante. Diz, olha, se você tiver do que se gloriar, se glorie em conhecer o Senhor. A nossa glória é conhecer Cristo. O nosso alvo tem que ser Cristo. Nós precisamos amá-lo mais do que todas as coisas, porque Ele mesmo disse, se nós não amar Ele mais do que nós amamos Pai, mais do que nós amamos Mãe, mais do que nós amamos nossos filhos, mais do que nós amamos qualquer coisa nesse mundo, Ele diz, vocês não são dignos de ser meus discípulos. Jesus é o nosso maior tesouro, e nesta noite a pergunta é, qual é o seu alvo principal?
Não estou dizendo que você não pode sonhar com as coisas desta terra, mas o alvo principal nosso é Jesus. Nós precisamos conhecer mais de Cristo, nós precisamos buscar mais de Deus, ter uma intimidade maior. Se você ora 15 minutos e diz, Senhor, eu quero orar mais, eu quero orar meia hora. Se você lê a Bíblia 30 minutos e fala, Senhor, eu quero ler um pouquinho mais, porque eu quero conhecê-lo ao Senhor. Se você ainda não teve a experiência de receber o batismo com o Espírito Santo e falar em novas línguas, você tem que orar e dizer, Senhor, eu quero ter essa experiência, eu quero crescer, eu quero conhecer mais de Ti. Se revela a mim, porque o Senhor é o bem mais precioso que eu tenho. Nós estamos trocando Jesus por qualquer coisa. Nós estamos perdendo o nosso alvo principal. Nós estamos olhando para tantas outras coisas. Estamos esquecendo de olhar para Jesus, que é o nosso tesouro, que é aquilo que nós temos de mais precioso nessa terra, é Jesus. E aí Paulo vai para a segunda verdade. A partir do verso de número 18, ele vai falar sobre comparar sobre dois tipos de pessoas. E a vida é marcada por esses dois tipos de pessoas. E aqui ele está dizendo de pessoas que estão dentro da igreja. E ele está dizendo, olha, tem uns que são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque eles vivem somente para si. Olha o verso 19, diz, o fim deles, o Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. A primeira tipo de pessoa que Paulo está dizendo, nesses versículos 18 ao 24, é a pessoa que só pensa nas coisas terrenas. O outro tipo de pessoa, e eu quero, desejo no meu coração, e desejo que você também esteja enquadrado, que nós estejamos enquadrados, é o outro tipo de pessoa, que ele diz no verso 20, mas a nossa cidade está no céu. Tem uma pessoa que está centrada somente nas coisas terrenas, e tem outro tipo de pessoa que estão centradas nas coisas que são do céu. E aí eu quero dizer que a segunda coisa que eu aprendo com Paulo nesse texto é: olhe para o céu. Olhe para frente, mas olhe para frente olhando para o céu. Porque ele está dizendo que nós temos uma pátria, nós temos uma cidadania. Nós não somos pertencentes a este mundo. É isso que Paulo está dizendo. Olha, quem é do céu tem uma identidade divina. Ele diz, a nossa pátria não é aqui. A nossa história não termina aqui. A nossa vida não é somente para este tempo presente. Paulo está dizendo, nós temos uma pátria maior. Nós temos um objetivo maior. E eu quero te convidar para que em 2025 você ande olhando para o céu. Porque o céu é o nosso alvo. E se nós pertencemos ao céu, nós temos que andar como cidadão do céu. Já viu os países têm embaixadas em outros países. Então aqui no Brasil, em alguns lugares, em Brasília, tem a embaixada dos Estados Unidos, tem a embaixada da China, e aquele pedaço é território americano. Então se nós estamos aqui é Brasil, mas aqui é a embaixada dos Estados Unidos. A partir de que você passou daqui para cá, você está em solo americano, mesmo estando no Brasil. E você não pode entrar sem autorização. E se você for um cidadão americano e você cometer qualquer crime aqui no Brasil e você se refugiar na embaixada americana, você não pode ser preso. Você tem que esperar que o embaixador dos Estados Unidos te entregue para as autoridades brasileiras, porque quando você adentra aquele espaço, você faz parte daquele país. Você agora é um cidadão americano. E dentro da embaixada, se você entrar ou se você estudar, eles seguem o calendário do país deles. Então a embaixada americana, 4 de julho, é feriado nacional nos Estados Unidos. Na embaixada americana, mesmo aqui no Brasil, dia 4 de julho é feriado nacional. Eles têm lá o dia de ação de graça nos Estados Unidos. Então a pessoa que não está morando
dos Estados Unidos, mora em outro país, mas está dentro da embaixada americana, ele segue o calendário, o horário, as leis dos Estados Unidos, porque ali é um território americano. É isso que Paulo está dizendo: olha, nós estamos aqui na terra, mas nós temos uma pátria celeste, nós não somos moradores daqui, nós temos um alvo maior. E ele diz: e como nós aonde nós estamos, a nossa cidadania é uma cidadania do céu. Sabe o que eu quero dizer? Na sua casa tem que ser um pedaço do céu, porque você está lá e você tem que seguir as leis do céu. A minha vida tem que ser regida pelas leis divinas, não é a lei do mundo, não é a lei que se rege aqui, não é o comportamento do mundo, mas eu tenho uma cidadania divina. Eu vivo nesse mundo, mas eu pertenço a este mundo, eu tenho uma herança celestial, eu estou olhando para o céu, e nesta vida nós somos transformados para manifestar a vida de Deus em nós. Aí tem gente, irmãos, que eu não sei como que é ir para o céu, não gosta de outro crente. Já viu? Fala mal de todos os crentes. Lá no céu só vai entrar os crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aí você não gosta do crente, você vai querer fazer o que no céu? Não gosta de adorar, não gosta do ambiente do culto, não gosta da igreja, não gosta do louvor, não gosta. Quer ir fazer o que no céu? Porque a Bíblia diz que no céu é uma adoração constante, é a presença de Deus. Nós vamos estar diante dele constantemente adorando, louvando, dizendo que ele é santo, 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 ele é exaltado, conhecer mais de Deus. Aí você não quer conhecer Deus aqui, como que vai chegar lá no céu? Nós temos que começar a viver Deus aqui. E 2025 é uma possibilidade de nós começarmos a viver Deus diariamente na nossa vida, lá na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua maneira de falar, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de pensar. Nós somos cidadão do céu. Paulo diz em Colossenses 3:1: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele está dizendo: olha para o céu, porque o nosso alvo está lá, a nossa esperança está lá, o nosso Salvador está lá, é de lá que virá o nosso socorro. Então levante a sua cabeça, que o seu alvo é o céu. Sabe qual que é a outra coisa, irmãos, que nós precisamos? Paulo está dizendo: olha, essas outras pessoas, eles vivem somente para si, eles vivem por causa do seu próprio umbigo. Por isso que ele fala: olha, eles estão olhando somente para o seu ventre. Sabe aquelas pessoas egoístas, que só pensam em si mesmo, que eles fazem de tudo para se dar bem, que eles buscam somente as coisas dessa terra. Ele corre, ele se mata, ele faz tudo para conquistar as coisas aqui dessa terra. E Deus disse que essa terra, as coisas vão perecer. As coisas dessa terra são passageiras, são transitórias. E se nós colocarmos o coração nessas coisas, nós estamos altamente perdidos. Porque às vezes tem pessoas que colocam o coração no carro, aí ele pode sair, bater o carro, dar perca total e perdeu. E aí ele fica depressivo, choramingando: ai, Deus está contra mim. O outro é a casa, o outro coloca o coração no emprego, o outro coloca o coração em tantas outras coisas. É isso que Paulo está dizendo: essas pessoas, eles são inimigos da cruz de Cristo, porque eles se dizem cristãos, mas o seu modo de agir, o seu pensamento, as suas ações, eles não estão pensando naquilo que é eterno, naquilo que é do céu. Eles só pensam para as coisas dessa vida, só pensam para as coisas dessa terra. Eles vivem somente para satisfazer os desejos carnais. Aí Paulo está dizendo: olha, essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo, porque quem é de Cristo, ele olha para a eternidade, porque ele diz: é de lá que esperamos o Salvador. Quem olha para o céu está esperando Jesus. Nós temos que viver hoje como se Jesus viesse hoje. Jesus pode voltar agora, Jesus pode voltar em 2025. Tem gente que diz: não, ó, Jesus não volta não, viu, Jesus? Calma aí que eu ainda
Não casei ainda, Jesus. Eu tenho que casar, viu, Jesus? Você espera. Jesus, olha, não comprei minha casa nova ainda não, Jesus. O senhor não pode voltar agora. Jesus, eu não me formei na faculdade, Jesus. Eu tenho que terminar o meu curso, o senhor não pode voltar. Jesus, olha, eu não... Não, Jesus, não volta agora não. E Paulo está dizendo, olha, nós temos que desejar a volta de Jesus. A esperança nossa é a volta de Cristo, porque ele vai dizer, olha, vai terminar tudo, nós vamos ter um corpo como dele, nós vamos ter um corpo glorioso, transformado. Agora nós vamos estar mais sujeito, nosso corpo vai ser transformado, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais sofrimento. A nossa esperança é a volta de Jesus. A igreja não pode parar de pensar em Jesus. O nosso alvo para 2025 tem que ser Maranata, ora vem, Senhor Jesus, independente de qualquer coisa. Porque Jesus mesmo disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é a valia de você ter muitas riquezas aqui e não adentrar o céu? São duas passagens interessantes, e aqui nós caminhamos para finalizar. Uma é daquele homem que Jesus conta a parábola. O celeiro, a sua fazenda deu muito, produziu bastante. Ele juntou, entrou na sua casa, olhou para a sua alma e diz, alma, regala, regozija. Temos para muitos dias, olha, estamos prontos, alma, para viver muitos anos. Aí Jesus olhou e disse, louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma, para quem será? Acumulou celeiro, mas ia bater naquela noite a morte. O outro é o jovem rico. Quando eu leio aquela passagem me dói o coração. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Cumpre todos os mandamentos. Ele diz, eu faço isso desde a minha mocidade. Jesus falou, então só te falta uma coisa, o quê? Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois você vem e segue-me. O jovem olhou, pesou, analisou, doeu o coração dele, e a Bíblia diz que ele saiu triste da presença de Jesus, mas ele não conseguiu deixar as riquezas. Ele virou as costas para Jesus e preferiu as riquezas. E a gente não sabe, termina ali, a gente não sabe se mais para frente ele se arrependeu, ele voltou, mas eu entendo que ele amou mais as riquezas do que Jesus. E nesta noite Paulo está dizendo para nós, quem é que você ama mais? Qual é o seu alvo? O que está dentro no centro do seu coração? E eu quero concluir nesta noite convidando a cada um de nós a avaliar o nosso coração. Eu só posso olhar o meu coração. À luz da palavra de Deus, eu posso olhar para o meu coração. Olhando, avaliando o meu e o seu coração, para onde a sua vida tem avançado. Qual tem sido a sua corrida? Analisando o seu coração, fazendo uma retrospectiva de dentro de você, para onde você tem corrido. Qual tem sido o seu alvo? Para onde tem avançado a sua vida? O que é que tem sido as suas prioridades? Quem é que tem tomado o primeiro lugar na sua vida? 2025 o seu alvo é Jesus, é o céu. E aí o que você está disposto a reputar como perda para ter um relacionamento pessoal com Jesus? Se o seu alvo é Jesus, o que você está disposto a deixar para trás? O que eu estou disposto? O que nós estamos dispostos? Porque Jesus disse, aonde estiver o teu coração, ali também vai estar o teu tesouro. – 2025 está apenas começando, irmãos.
Qual é o seu alvo? Para onde você quer ir? Quem você quer amar mais? Aonde você vai colocar a sua confiança, a sua fé? Qual vai ser a sua prioridade? Paulo está dizendo: eu deixei tudo por causa desse sublime conhecimento de Cristo. Eu quero te convidar a ficar em pé. E refletir nessa noite no seu coração. Para onde que está avançando a sua vida? Quem é o teu bem maior? Depois da oração nós vamos cantar de novo: eu encontrei o meu tesouro, a boa parte. Mas não é só cantar. Porque às vezes a gente expressa com os lábios. Jesus disse: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Às vezes nós cantamos: Senhor, Tu és o meu tesouro, Tu és o bem mais precioso, mas no dia a dia, nas decisões, na busca, Jesus está ficando para trás. Mas que nesse primeiro culto de 2025 você comece a olhar para o céu, porque é do céu que vem o nosso Salvador, é do céu que vem a nossa redenção, é do céu que vem a salvação, é no céu que está o nosso Senhor, é no céu que está aquele que conhece todas as coisas. E as outras coisas Ele pode prover para mim, para você, dependendo da situação, da circunstância. Ele vai cuidar de nós. Quando Ele diz: olha, coloque o seu coração, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo que quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, Ele vai cuidar de nós em todas as outras coisas. Então nesta noite confia. Não deixe que as coisas desse mundo tire o seu olhar do céu. Não deixe que as coisas desse mundo deixem você de olhar para frente, de caminhar para aquilo que Deus está propondo para nós. Eu não sei como que pode ser o ano de 2025, mas eu tenho certeza que Jesus vai estar conosco quando nós colocarmos Ele em primeiro lugar. Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua presença. Meditamos na Tua palavra, Senhor, e ela é poderosa. A Tua palavra, ela é vida, Senhor, ela é viva e ela penetra os corações. Eu oro, Senhor, para que nesta noite a Tua palavra encontre lugar, Senhor, nos nossos corações. Estamos iniciando um novo ano, Senhor, e desejamos que ele seja abençoado em Ti. Olhamos para o alvo, Senhor, e o nosso alvo é Cristo. Sabemos que nós necessitamos de todas estas coisas, mas nós não podemos perder a centralidade, Senhor, de que o Senhor é o bem mais precioso que nós temos. Que nada, Senhor, pode se comparar a Ti. E reputamos como perda, Senhor, todas as outras coisas por o conhecimento de Ti, Senhor. Senhor, eu oro para que nesta noite, ó Deus, nós voltamos o nosso olhar para o céu. Eu oro, Senhor, para que nesta noite nós possamos voltar a amar as coisas de Deus, amar as coisas do reino, ó Pai. Que nada pode ser melhor do que o Senhor. Jesus, que possamos derramar no Teu altar, Senhor, toda a nossa vida, Senhor, todas as nossas conquistas, todas as nossas necessidades, ó Deus, o nosso dinheiro, Senhor, a nossa família, Senhor. Nada pode ser mais precioso do que conhecer a Ti, Jesus. Tu és o nosso alvo.
Oh, Jesus, Tu és o nosso bem maior, Senhor, e nesta noite nós queremos declarar isso a Ti, Jesus, que nada, Pai, nada pode se comparar, Senhor, a Ti. Oh, Jesus, nós encontramos a Ti, Senhor, e encontrando a Ti, Senhor, nada mais é precioso, nem a nossa vida, Jesus. Oh, Senhor, que neste ano nós estejamos com o coração disposto, Senhor, a Te obedecer, Jesus, a avançar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, no Teu propósito. E mesmo, Senhor, que nesse propósito nós teremos, ó Deus, que deixar os nossos sonhos. Às vezes, Senhor, o Senhor pode nos retirar de alguns lugares para nos levar, Senhor, para aquilo que o Senhor tem sonhado para nós, mas nós não podemos deixar de amá-lo, Senhor Jesus. Às vezes o Senhor pode arrancar pessoas das nossas vidas, mas nós não podemos perder a Ti, Senhor. Como disse o salmista, não retires de mim o Teu Espírito. Traz de volta, Senhor, a alegria da Tua salvação nos nossos corações. Senhor, que seja um ano que o Teu Espírito se mova no nosso meio. Que o nosso coração endurecido seja quebrantado, Senhor. Que nós começamos a olhar para Ti e ver em Ti, Senhor, o nosso bem maior, o nosso tesouro, Senhor. Pois o nosso tesouro está no céu. É de lá que vai vir a nossa redenção, a nossa salvação. E as coisas desse mundo, Senhor, não têm valor algum, porque nós queremos a Ti. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o Teu nome, Jesus. Transforma o nosso coração, Senhor, nesta noite. Oh, Jesus, que esta canção, Senhor, não seja somente dos lábios, mas que ela expressa, Senhor, o nosso coração. Que ela expressa, Senhor, toda a nossa alma, Senhor, nesta noite. Que em 2025 Tu seja o bem mais precioso. Nós encontramos a Ti, Jesus, e nada pode se comparar. Adore ao Senhor. Oh, aleluia. Declare isso nesta noite. No fundo do seu coração. É precioso, Jesus. Ouvir a Tua voz. Oh, aleluia.
nesta noite. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa, não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Declare: eu encontrei o meu tesouro. Ele é o meu bem mais precioso. Oh, aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus. Não perde a boa parte é Jesus. Boa parte é Cristo. É a boa parte que nunca será tirada, como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada, como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Declaramos isso nesta noite, Jesus. A nossa alma, do nosso coração, é mais do que palavras, Senhor. É uma entrega, Senhor, do nosso coração a Ti. Oh, aleluia. Celebra o Senhor, aplauda Ele. Glória a Jesus. Que Jesus seja o seu bem mais precioso em 2025. Que nada possa ser mais precioso que Jesus na sua vida. Deixa Ele reinar em tudo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do doce Espírito Santo, ela seja com toda a igreja, e todos nós dizemos amém.